Olá, meu nome é Tatiana Sesso, eu sou editora do Achei USA e hoje o nosso convidado tem um papel muito importante para a comunidade brasileira na Flórida. Eu vou conversar com o cônsul-geral do Brasil em Miami, o embaixador André Odenbright. Embaixador, muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado pelo convite, Tatiana. Obrigado a oportunidade de estar com a Achei USA. Eu queria começar a nossa conversa perguntando sobre o perfil da comunidade que o senhor serve aqui através do consulado. O senhor está à frente de um dos maiores consulados do Brasil nos Estados Unidos, se não o maior, né? E eu queria saber qual o perfil dessa comunidade hoje aqui. Olha, é um perfil, sobretudo, diversificado. Nós temos a característica de ser uma comunidade grande e crescente. O censo nos coloca num patamar de 110 mil na Flórida, mas as estimativas extraoficiais são muito maiores, né? De 400, 500 mil brasileiros. E com novos nacionais chegando continuamente. Existem outros lugares que experimentam esse movimento migratório, mas eu acho que a característica notável aqui em Miami, no sul da Flórida, é a diversidade. Você tem desde a pessoa que está buscando o primeiro emprego até o empresário bem-sucedido estabelecido no Brasil que abre uma filial aqui. Certo. Então, são os interesses mais diversos, desde atendimento consular até promoção comercial que nós atendemos no consulado por conta dessa diversidade. Certo. E, bom, o senhor assumiu em 2022, correto? Que foi logo após a pandemia. Isso. Quais foram os principais desafios quando o senhor chegou aqui nessa comunidade? O primeiro, você mencionou, retomar atividades depois da pandemia. A atividade consular exige contato direto. Então, no contexto da pandemia, em que você tem que zelar pela saúde do consulente, mas também da equipe, os trabalhos foram afetados tremendamente. Nós conseguimos, ao longo de toda a pandemia, manter em operação o consulado, mas dentro de um patamar de atendimento baixo. Então, primeiro desafio, retomar o padrão de atendimento, a normalidade de atendimento, aos poucos aumentar os agendamentos pelo sistema e-consular, o sistema da internet, aos poucos retomar um bom nível de participação presencial em que o consulente pode ir diretamente e resolver suas questões. Nós, logo após a minha chegada, nós inauguramos o vice-consulado em Orlando. Isso foi um enorme desafio porque foi feito muito rapidamente. Desde a decisão de reabrir até a inauguração não foram muitos meses, tivemos que realmente engajar forte para conseguir fazer. Logo depois disso, nós tivemos uma reunião de coordenação de todos os cônsules brasileiros nos Estados Unidos, fizemos isso em Miami. Logo em seguida, nós tivemos as eleições presidenciais e a Flórida é o segundo colégio eleitoral, nós só somos menores do que Lisboa. Então, vários desafios importantes logo na chegada. Foi um período bem denso de trabalho. E depois disso, nós agora continuamos a inovar. O vice-consulado esse ano foi transformado num consulado geral. Agora eles são uma estrutura independente do consulado geral em Miami. E isso eu acho que é um reconhecimento pelo governo muito forte do peso que a comunidade brasileira tem aqui. É incomum você ter 2 postos plenos no mesmo estado. Sim. Mas, por outro lado, nós estamos também olhando para as nossas atividades rotineiras e tentando melhorar o funcionamento do e-consular, tornar aquilo mais amigável para o usuário, aumentar a nossa capacidade de atendimento presencial. Nós estamos colocando muita ênfase nisso. Esses foram os nossos desafios maiores nesse ano de trabalho aqui. Voltando para o consulado de Orlando, então quer dizer que hoje esse consulado é um consulado independente ou ele fica associado ao consulado de Miami?
Hoje ele é totalmente independente. O vice-consulado, ele era subordinado ao consulado geral em Miami. Então era como se fosse um braço de atuação do consulado geral para a região da Flórida Central. A questão é, e nós tínhamos um pouco a expectativa de que isso aconteceria, no momento em que você tem uma presença física permanente num local com a quantidade de brasileiros que você tem na Flórida Central, com a quantidade de interesses que você tem na Flórida Central, muita gente comprando imóveis, muita gente estabelecendo seus negócios, essa demanda ela não consegue ser atendida por uma unidade dedicada apenas a algumas tarefas. Então, por exemplo, o vice-consulado ele fazia atendimento consular, passaportes, atestados, certidões, mas ele não fazia promoção comercial. A promoção comercial era feita por Miami. Sim. Mas com aquela presença permanente, faz sentido você tentar usar essa estrutura para facilitar todas as ações. Então, muito rapidamente nós percebemos que essa necessidade do upgrade iria acontecer e hoje eles são um consulado geral pleno. Chegou agora o meu colega, o João Lucas, que é o primeiro cônsul geral do Brasil em Orlando. Ele já está trabalhando, ele já está fazendo seus contatos e eu acho que para a comunidade isso é muito bom, porque, como eu mencionei, o trabalho só vai crescer. A presença brasileira na Flórida, ela é forte e ela vai se adensar ainda mais. Então o desafio vai crescer. E é muito bom que o governo brasileiro e Itamaraty reagiram a isso com essa consciência da necessidade de dois postos com plenos poderes, né? E essa perspectiva de crescimento, o senhor vê por qual motivo? O que tem trazido os brasileiros para a Flórida? Eu acho uma variedade de fatores. Você sempre tem o interesse econômico como um fator importante de migrações. São pessoas que percebem oportunidades econômicas, oportunidades profissionais num país com a dinâmica econômica forte que os Estados Unidos têm. Quando você olha para os Estados Unidos, você hoje identifica dentro dele a Flórida como um lugar onde é particularmente forte o crescimento econômico. Por uma série de fatores, pelas regras de funcionamento de empresas que são muito amigáveis para o empresário, regras tributárias, a perspectiva de ter sucesso no lugar onde outras pessoas têm sucesso. Esse efeito demonstração é muito importante. Um dos motivos pelos quais os brasileiros estão vindo pela Flórida é o crescente número de relatos de brasileiros bem-sucedidos na Flórida. Então você tem o que se chama o efeito push-pull, né? Primeiro você tem alguma coisa que te estimula a sair do Brasil e vir por exemplo, para a Flórida. No momento em que essas experiências são bem-sucedidas, os conhecidos falam entre si, você passa a ter um efeito de puxar brasileiros para cá, né? Atraídos pelo que já se mostrou um bom local para tentar montar um negócio, um bom local para primeiro obter um emprego e a partir desse emprego montar um negócio. Assim que se formam as comunidades, né? Assim se formam as comunidades. Então eu acho que o fator econômico é marcante, mas eu acho que você nota também muitas pessoas interessadas em criar uma vida na Flórida, se estabelecer aqui. E eu acho que a proximidade cultural que você percebe na Flórida em comparação com o Brasil, isso também é um fator de atração muito específico daqui. Você sempre teve isso em relação à comunidade latino-americana de fala em espanhol. Isso já era um fator de atração, mas agora você tem uma base brasileira. Eu acho que um outro fator que contribuiu para isso foi a dinâmica entre turismo e residentes permanentes. Muita gente que visitava a Flórida, por conta das atrações, dos parques, das belezas naturais, essas pessoas que vinham a turismo conheciam o ambiente e percebiam aqui existe a possibilidade
de um estabelecimento permanente. Seja porque a compra de um imóvel é um bom investimento em dólar, como também pela percepção de que a oferta de escolas é boa, a semelhança cultural facilita uma adaptação. Eu quero ter a oportunidade, talvez, de um filho que esteja estudando aqui. Tudo isso eu acho que foi um fator de atração forte e ajuda a explicar esse movimento. Sim. E hoje, dá para dizer que a comunidade brasileira tem uma importância econômica no Estado? É relevante? Certamente, eu acho que sim. Assim, considerando a quantidade de brasileiros que estão trabalhando aqui, o número de brasileiros que decidiu criar uma pequena empresa, uma LLC, já há um reconhecimento da Enterprise Florida, que é a agência de promoção do Estado, do impacto que a comunidade brasileira está tendo. Em alguns ambientes, isso é muito notável. A Flórida Central, que comentamos recentemente por conta do trabalho do Consulado Geral em Orlando. Lá, você tem ambientes comerciais em que o que você escuta rotineiramente é o português. E para o profissional, você dominar a língua portuguesa se tornou uma vantagem para obter um emprego. Né? Tamanha é a importância desses consumidores interessados em operar em português. Há uma estatística de que o turista brasileiro em Orlando, ele gasta 3 vezes mais do que é a média de um turista gastando em Orlando. Porque o turista brasileiro, ele faz visitas, mas ele está interessado também em fazer compras. Então, isso gerou um atrativo, não só isso reflete a importância da comunidade brasileira, tanto a de turistas que dinamizam toda a economia de uma região, o seu comércio, os seus hotéis, seus restaurantes, mas também dinamiza a busca por profissionais dentro da comunidade brasileira que, por falar em português, podem atender esse público. Então, sem dúvida, a comunidade brasileira é uma comunidade cujo perfil é cada vez mais evidente, inclusive em termos de seu impacto. E eu acho que a Flórida, inclusive a comunidade política da Flórida, cada vez mais atenta para essa comunidade crescente e suas necessidades. Interessante. Bom, o senhor tem contato quase diário com a comunidade, com turistas, com os imigrantes no consulado. Além dos serviços consulares, retirada de passaporte, coisas desse tipo, qual é a principal dúvida que chega no consulado, principalmente quando o brasileiro está buscando ficar em conformidade com as leis brasileiras e as leis dos Estados Unidos? Essa é uma boa pergunta. Existe um desafio permanente no trabalho consular, que é gerar essa proximidade com a comunidade e eliminar alguns mitos ou algumas expectativas equivocadas em relação ao consulado. Alguns membros da comunidade brasileira têm um temor de contactar o consulado, sobretudo se está numa situação migratória irregular. Às vezes existe um temor de que, se eu falar com um agente do consulário, eu estou falando com um agente do governo brasileiro e eles eventualmente falarão com alguém do governo americano, e isso pode criar um problema para mim. É um falso temor, né? O consulado brasileiro lida com o cidadão brasileiro e atende o cidadão brasileiro sem considerar se existe ou não uma irregularidade em sua situação migratória perante os Estados Unidos. Nós estamos aqui para servir. Mas, por conta desse temor, às vezes há uma dificuldade do brasileiro buscar o consulado para levantar dúvidas legais sobre a situação migratória dele. Então, é mais frequente, por exemplo, além das demandas por documentos, passaportes, certidões, atestados, trazerem dúvidas sobre relação entre lei brasileira e lei americana. Por exemplo, direito de família.
né? A situação de um casamento brasileiro e qual é a consequência de você implementar um divórcio nos Estados Unidos de uma união estabelecida no Brasil. Como fica a situação de um filho que nasceu no Brasil, agora vive nos Estados Unidos, houve uma separação, um dos dois deseja voltar ao Brasil, como fica a situação do filho? Quando ocorre um óbito e você precisa conversar sobre a relação entre lei americana e lei brasileira para certificar um óbito e como você faz translado de corpo. Esse tipo de dúvida é tipicamente com que a gente se depara. Nós temos um serviço de assessoria legal permanente à disposição da comunidade para ajudar a esclarecer esse tipo de dúvida. Nós temos também uma assessoria psicológica, porque algumas vezes o problema da pessoa não é um problema legal, ou não é um problema legal apenas, é um problema de estado emocional. E isso é um serviço que eu acho de fundamental importância, porque você, às vezes, você estar numa situação difícil no exterior é muito pior do que no Brasil. Por conta da distância da família, por conta do desafio de língua, às vezes a sensação de isolamento é maior. Então esse atendimento psicológico é um serviço importante que a gente oferece, mas digamos, todo tipo de questão, todo tipo de dúvida ou necessidade que a gente enfrenta no dia a dia do consulado. É muito variado. Sim. Queria que o senhor falasse um pouco sobre a matrícula consular. Ainda está em vigor? O que as pessoas podem saber sobre isso? A matrícula consular é uma forma de você se registrar como membro da comunidade brasileira nos Estados Unidos. É um documento de identificação. A questão do ponto de vista legal, ele não serve como documento de identificação para alguns procedimentos. Então, por exemplo, para você formalmente se identificar perante uma autoridade americana, é bom você ter o seu passaporte brasileiro. Aí as pessoas me perguntam, mas se o que eu preciso é o passaporte, a certidão de matrícula consular serve para quê? Isso muda de estado para estado. Existem estados em que a certidão de matrícula consular, ela permite a você dar entrada em algumas demandas junto ao poder público do estado. Isso nem sempre acontece no estado da Flórida. Mas eu acho que ainda assim é útil porque a certidão de matrícula demonstra, inclusive perante uma autoridade americana, que aquela pessoa não deseja ser secreta. Ela veio ao seu consulado, ela se apresentou ao seu consulado. E ao manifestar um desejo de ter registro, eu acho que isso é útil para o eventual contato com uma autoridade americana. Não substitui o passaporte, mas eu acho que pode servir como uma sinalização importante. Não são todas as pessoas que vêm ao consulado buscar a carteira de matrícula consular. Algumas vezes por conta disso que a gente conversava. Informação, e às vezes por isso. As pessoas que mais se beneficiariam são pessoas numa situação migratória irregular que têm medo de ir ao consulado. Mas se puderem superar esse temor, vir conversar e obter essa matrícula, eu acho que eventualmente poderá lhe ser útil. Sim. Bom, e falando dessa imigração, o senhor também vive essa vida de quem migrou do Brasil, não só do Brasil, mas o senhor já também trabalhou em outras embaixadas, né? Sim. Que foi de Buenos Aires, Moscou, Londres. E fui para nossa missão em Bruxelas junto à União Europeia. Rodei mundo. Rodou o mundo. E como tem sido a sua adaptação na Flórida? Eu acho
uma adaptação muito fácil. Conversando com as pessoas, eu tenho a impressão que essa é uma sensação difundida. Você vive na Flórida num ambiente cultural próximo, familiar. Só o relacionamento com as outras comunidades latino-americanas, que são múltiplas e numerosas, isso já gera uma facilidade para o brasileiro. A partir do momento em que você conta com essa comunidade brasileira crescente, essa facilidade se torna cada vez maior. Então, eu acho que não é um desafio particularmente significativo. Eu já tinha a sensação de que seria assim, e nesse ano que eu estou aqui, eu ouvi sempre a mesma opinião. Esse é o lugar mais fácil de se viver para o brasileiro que vem para os Estados Unidos. Inclusive, a despeito da nossa comunidade em Nova York, da nossa comunidade em Boston, serem comunidades mais antigas, comunidades que se consolidaram antes, sabemos, né? Várias dessas pessoas estão vindo para a Flórida. Por causa do clima, por causa do calor, por causa da proximidade ao Brasil. Você pegar um voo mais curto e você já está no Brasil. E porque você, de novo, você passa a ter uma vida em que sempre a comunidade tende a buscar as suas referências próximas, né? Os brasileiros tendem a viver fora do Brasil em contato com outros brasileiros. A questão da Flórida esse mundo do brasileiro que contata outros brasileiros, ele é cada vez maior na Flórida. Então você se sente cada vez mais à vontade. Seja para buscar uma escola, você tem algumas opções de escolas com ensino em português. Nós queremos que esse conjunto seja cada vez maior, mas já é um conjunto expressivo. Então, para quem quer viver nos Estados Unidos, mas com muito de Brasil no seu dia a dia, a Flórida é uma opção cada vez melhor. E o senhor tem família aqui, né? Crianças e tudo. Então, elas também estão com aulas de português e adaptadas? Estão plenamente adaptadas. Assim, tem contato permanente com português. A escola deles não tem um curso de português, mas a gente mantém aulas de português constantes com professores por internet, para eles não perderem contato. E sempre a gente está trabalhando para tentar conseguir cursos de português nas escolas, mas plenamente adaptadas. Começando a aprender espanhol, que eu acho que é uma coisa que também vai ser muito útil para elas na vida. E essencial aqui, né? É essencial aqui. Você tem essa vantagem também, né? Morando na Flórida, o estímulo vai ser para você diretamente aprender duas línguas, né? Inglês e espanhol. E elas estão nesse processo e estão gostando demais. Eu acho que o caso da minha família, são 3 filhos, nós estamos vivendo o que as famílias brasileiras na Flórida comumente vivem, que é uma adaptação muito fácil, muito agradável. É uma vida que tem sido muito boa, graças a Deus. Quais os programas que vocês gostam de fazer por aqui? Muita praia, né? Sim, muita praia. Como um bom carioca. Como um bom carioca. Praia constantemente. São praias... Não são praias de água fria, são praias agradáveis, de água quente. A gente convive com amigos brasileiros, a gente frequenta também os espetáculos de música brasileira, que eu nunca quero perder contato, e também a Flórida, para isso, oferece constantemente oportunidades de manter contato com música brasileira, cultura brasileira. É tudo, né? É uma vida fora de casa. É uma vida fora de casa,
semelhante no tipo de convívio com as relações de amizade que os meninos tinham no Brasil. Então, bom, e até futebol a gente pode dizer que tem agora, né? Mesmo nos Estados Unidos, que não tem essa cultura... Tem futebol. Tem futebol. Tem futebol. Assim... O senhor é conhecido amante de futebol, não é? Sou. Eu sou amante de futebol, em particular do Vasco da Gama. Certo. Tivemos uma pré-temporada do Vasco com partidas no estado. Tivemos Sim. a partida fantástica com Inter de Miami, que o Vasco ganhou. Uma noite inesquecível. Agora o Messi veio, isso vai injetar um ânimo tremendo na torcida da Inter de Miami. E de novo, né, aqui você tem uma coisa interessante que você não tem apenas uma comunidade latino-americana na Flórida, você tem uma comunidade latino-americana muito variada. Todos os países latino-americanos estão aqui. Então, toda a América Latina olhando para o futebol e com o desejo de torcer, com a paixão de torcer. Então, com a chegada do Messi, eu acho que vai acender isso. Acho que o gosto local pelo futebol vai receber um estímulo grande. Sim. Eu vou tentar encontrar um jeito de pegar uma partida, porque ver o Messi é uma oportunidade, não é verdade? Com certeza, com certeza. Embaixador, para fechar nossa conversa, eu queria uma mensagem para a nossa comunidade, uma mensagem final. Olha, primeiro, enfatizar que o consulado está de portas abertas. Por favor, ligando para o consulado, contactando por e-mail, falem conosco para elogiar, para criticar, para sugerir o que precisa melhorar. Nós achamos que nós estamos num bom caminho, mas nós sabemos que existem coisas que precisam ser aperfeiçoadas. O trabalho consular sempre pode melhorar e nós entendemos que as pessoas têm a expectativa de que quando eu preciso de um atendimento urgente, eu quero que ele seja rápido. Então nós queremos melhorar, as sugestões da comunidade ajudam para isso. Mas eu queria também oferecer uma mensagem positiva sobre o modo como a comunidade brasileira está se estabelecendo e se consolidando na Flórida. A nossa comunidade, ela é uma comunidade que está criando uma percepção de todos muito positiva. Eu estava falando outro dia com as autoridades policiais da cidade de Miami, que me disseram a comunidade brasileira é exemplar. Eu não tenho a lembrança de um problema gerado para o nosso trabalho policial pela comunidade brasileira. Então, essa convivência, essa atuação positiva, essa contribuição positiva, ela já é de percepção pública. E eu acho que isso está contribuindo para uma coisa que vai além da comunidade. A comunidade está contribuindo para uma imagem positiva do Brasil. Sim. O fato de ser uma comunidade ordeira, positiva, trabalhadora, exitosa, criativa, tudo isso está consolidando uma imagem positiva e isso é muito bom para o país. É muito bom para o país. É importante a comunidade saber que está nos Estados Unidos, está na Flórida, está vivendo aqui, trabalhando aqui, mas com alguma coisa que está, sim, ajudando o Brasil, contribuindo para o Brasil. E eu sei que a comunidade quer contribuir para o Brasil, manter esse vínculo, né? E eu quero oferecer essa mensagem de que está já ajudando muito o país, nesse sentido. E sucesso continuado, que no futuro esse caminho continue, né? Muito bem. Embaixador, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho que o senhor está fazendo no consulado. Obrigado a vocês. E o Axé está sempre aberto para vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Obrigada.